Olá, alunos do quinto ano, eu sou o professor Jefferson, professor de língua portuguesa. Hoje vamos ter mais um conteúdo, dando continuidade às nossas aulas, lembrando que isso também está no nosso livro didático, e também para falar com vocês que eu estou com saudade de vocês, que logo nós vamos estar juntos na nossa rotina diária, nas nossas conversas, nas nossas aulas, justamente para a gente lembrar de tudo isso que aconteceu. Nós vamos lembrar de uma história passada. Que tudo isso vai passar, nós vamos estar juntos novamente, todos nós. Eu, você e seus familiares, ok? Vamos para mais uma aula de língua portuguesa. Hoje vamos trabalhar o gênero textual poema. Mas antes disso, nós vamos dar início lendo um pequeno texto, tá? Que fala um pouco justamente sobre isso também. Vamos lá. Palavra, versos e emoções. Assim como se brinca com a bola, boneca e dominó, é possível brincar com as palavras. Além de muito criativo, brincar com as palavras pode ser forma de arte. É ter a liberdade de fazer combinações que podem alegrar, sensibilizar e até impressionar o leitor. Então é através das palavras que muitas das vezes nós conseguimos transpassar para outros lugares. Por exemplo, se eu não conheço um lugar e eu leio um livro, através daquelas palavras que estão escritas naquele texto, naquele livro, eu vou conhecer determinado lugar. E através do poema também gera isso, gera essa energia, né? Essa sensibilização que nós vamos ver agora. Nós vamos trabalhar, o gênero textual, o tipo de texto poema, lembrando que está no livro didático, no sistema de ensino Trilhas. Está na página 36, 37, 38 e 39, ok? Então, só para lembrar que esse é o nosso conteúdo de hoje. Poema está no livro didático, no sistema de ensino Trilhas, nas páginas 36, 37, 38 e 39, ok? Antes de iniciar, nós vamos ler um poema, né? Então, tem também no livro didático de vocês, que vocês também podem estar acompanhando essa leitura, ok? Gangorrar nas folhas da bananeira era tão bom, mas muito perigoso. Chupar manga lá nas grimpas da mangueira era uma beleza, mas perigoso. Rapar o tacho da goiabada era ótimo, mas quem come a rapa fica burro. Que delícia um bolo saído do forno, mas bolo quente dá dor de barriga. Beber água na bica e andar de pé no chão. Enche a barriga da gente de bichinhos. Que beleza! As manhãs de inverno, a geada, mas é perigoso ficar resfriado. Amassar barro é tão bom, mas a terra é muito suja. Foi assim que aprendi a ter medo. Foi assim que virei gente grande. Esse é um poema da Vânia Amarante, né, do livro dela Gente Grande. Foi feito também pela nossa editora FTD, que é o livro da mesma coleção que vocês têm um livro didático, ok? Então esse é uma estrutura de um poema, é um modelo de um poema, que também tem no livro didático de vocês, que vocês também podem estar acompanhando a leitura. E professor, o que seria um poema? É um texto que trabalha a linguagem de um modo específico. Como modo específico? Como a gente falou, o gênero textual é um tipo de texto. Então, o poema também tem um jeito específico de se trabalhar. É escrito em verso e organizado em estrofes. E pode ou não apresentar rimas. Então, essa é a estrutura dele. Ele é organizado em versos. Verso é cada frasezinha. Estrofe é a divisão que ele tem. E ele pode ou não ter rimas. Só para lembrar, o poema, aqui para vocês terem noção do que é o poema, né? É um gráfico, é um poema. Ele tem estrofes, que é a divisão dele, é feita em estrofes. Ele tem versos, que é cada linha do poema é um verso. Ele pode ter rima ou não. Então, não necessariamente vai ter rima no poema, ok? E o que são versos livres? Para a gente entender o que são versos livres. Os versos de um poema que não seguem uma métrica regular, ou seja, que variam na quantidade de sílabas poéticas e por isso são mais compridos ou mais curtos que os outros. Então,
quando esse verso ele não segue essa métrica, necessariamente que vai ser igual a todos os outros poemas, ele é considerado um verso livre, que ele pode ser longo, pode ser comprido, pode ser curto. Então, só para a gente entender. Então, o poema em si, os versos dele não necessariamente são todos iguais. Quais são os versos? Verso é cada frasezinha que vai formar uma estrofe. Então, os versos eles são livres nesse sentido. Eles não seguem um padrão como aqui, ó. Aqui eu estou seguindo até aqui. Não, o verso pode acabar aqui, outro aqui. Entenderam? Ou então, ele pode ser comprido como esse, ou pode ser curto. Então, não segue uma linguagem os versos, ok? Olha aqui o exemplo dos versos, ó. Eu tenho 3 versos aqui, ó. Sendo que, olha, os tamanhos deles são diferentes. Aqui é a mesma coisa. Que agora eu vou ler junto com vocês, para vocês terem uma noção desses 2 poemas. Não cobre amor, que amor não é cobre, é ouro. Não peça amor, que amor não é peça, é todo. Mas chama amor, que amor é chama, é fogo. Então esse é o exemplo de um poema, agora eu vou ler o outro. Pensei que a liberdade vinha com a idade, depois pensei que a liberdade vinha com o tempo, depois pensei que a liberdade vinha com o dinheiro, depois pensei que a liberdade vinha com o poder, depois percebi que a liberdade não é coisa que lhe aconteça, mas terei sempre de eu. Olha só, os 2 exemplos de poema. Esse poema aqui, ó, os versos dele são curtos e longos. Aqui é a mesma coisa, eu tenho um curto, um longo, um curto e um longo. Então, para vocês verem como é a diferença dos versos, né? Os versos não seguem uma sequência lógica, por exemplo, tantas palavras, 10 palavras em cada verso. Não, cada verso tem o seu modo de ser escrito. O autor, o poeta, né, que está escrevendo esse poema, é que ele vai saber qual é a maneira que vai ser escrito cada verso, ok? E a poesia também, ela está no cotidiano. Como assim, professor? Vamos lá entender como seria essa poesia no cotidiano. Durante nossa vida, passamos repetidas vezes por vários lugares. Esses lugares geralmente são comuns, mas algumas pessoas são capazes de transformá-los em poesia, o que acaba despertando nossa atenção e emoções. Como assim? Eu vou mostrar para vocês para a gente entender. Olha aqui. Aqui seria uma simples escada. Se nós formos olhar, seria uma simples escada e pronto. Mas não. O artista, né, ele pensou, né, coloriu essa escada, ela se transformou uma poesia viva no cotidiano. Porque quem passa aqui nessa escadaria, que é a Celaron, localizada no bairro da Lapa, lá no Rio de Janeiro, todo mundo já imagina algo, né? Poxa, vamos lá tirar foto. Hoje em dia todo mundo tira foto. Então, isso aqui é uma poesia no cotidiano, porque se transformou em uma simples escada que todo mundo passava aí. Não, coloriu ela, deu todo um jeito diferente de se ver ela. Um jeito de inspirar outras coisas. Por exemplo, tem gente que vai aí para tirar foto de casamento, de aniversário, para fazer books. Então, se inspira nessa poesia. Não uma poesia escrita, mas uma poesia já concreta, uma poesia que todo mundo vê. Olha um outro exemplo aqui na cidade de Manaus, lá na passagem de nível, lá no viaduto próximo ali ao Amazonas Shopping, na Djalma Batista. Seria simplesmente uma passagem de nível, um viaduto, né, cinza. Mas não, o artista foi lá e colocou uma imagem. Todo mundo que passa ali se inspira, né? Olha ali, muda, né? Até o dia a dia, desse trânsito, né, ruim que nós temos, né? Que hoje em dia não, nem tanto, né? Por causa da pandemia, mas que tem dias anteriormente à pandemia, era um trânsito mesmo muito ruim ali nessa área, e olhava para isso aqui, né? Já se via com a arte, já via um olhar diferente, ok? Nós também vamos ver hoje as variações linguísticas geográficas, que são as variações da língua portuguesa em determinado local do nosso país, né? Que nosso país, nós sabemos que o Brasil é um país muito grande, e com isso ele traz essa variação linguística geográfica, ok? Lembrando que está no nosso livro didático, no sistema de ensino Trilhas, nas páginas 40, 41 e 42, ok? Acompanhe aí no livro didático de vocês, nosso sistema de ensino Trilhas, páginas 40, 41 e 42, ok? O que são essas variações linguísticas?
Os diferentes usos de algumas palavras e expressões na nossa língua, conforme a região. Então, é justamente isso. Essa variação linguística geográfica é que nosso país é dividido em quê? Vamos lembrar da aula da nossa professora de geografia, 5 regiões, né? Então, cada região dessa tem uma maneira específica de se falar. Então, esse jeito diferente, essa diferença de se falar algumas palavras que são os mesmos significados, nós dizemos que isso é uma variação linguística geográfica, porque cada região do nosso território brasileiro fala de uma maneira. Nós vamos ver daqui a pouco que isso não é errado, ok? Vamos continuar. Então, o que seria essa variação linguística? A pronúncia também pode variar de acordo com a região. Nós realmente, às vezes as palavras, eu vou colocar até alguns exemplos depois, que algumas palavras têm o mesmo significado, mas que são ditas de formas diferentes. Na verdade, a figura tem o mesmo significado, mas o substantivo, né, é dito diferente. O nome é dado de uma forma diferenciada. Um exemplo clássico, né, um exemplo maior é o R. Né? O R da palavra porta, pronunciado de forma diferente em São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte e Recife. Exemplo é, nós falamos porta. Lá em São Paulo fala porta. Já puxa esse R. Então, isso tudo tem um nome. Que essa diferença de pronúncia que se dá na porta e porta, nós chamamos de sotaque. Lá é um sotaque que nós falamos de uma maneira diferenciada. Por exemplo, nós brincamos também com nossos aqui próximos, né, conterrâneos próximos aqui da região norte, os paraenses, né? Farinha, eles falam farinha, eles falam farinha, já puxa, né? Tem todo um sotaque diferente. Então isso é a variação linguística. Para vocês verem que não precisa de uma distância tão grande, porque o Pará está logo aqui, próximo ao Amazonas. Mas também tem essa variação linguística geográfica, ok? E o que seria esse sotaque? Revela um pouco da riqueza e diversidade da nossa língua. Falar diferente não é errado, que eu havia falado, né? Se nós não entendemos que porta e porta é o mesmo objeto, então eu entendo. Então eu já sei que ele não está falando errado, é apenas a maneira dele falar, é o sotaque dele falar. E também a questão da riqueza linguística que nós temos no nosso país, né? Uma riqueza muito grande mesmo. E o que se deu a esse sotaque? A influência dos indígenas, da língua indígena, da língua africana, dos indígenas, porque já existiam os africanos que vieram para cá, né, no sentido lá da escravidão, e também dos imigrantes, italianos, espanhóis, entre outros. Que nós temos que também, essa questão da variação linguística se dar a isso. Por exemplo, lá no sul, o sul, né, tem a questão dos holandeses, né, dos suíços, tem toda essa questão aí dos italianos, então o sotaque deles é diferente. Tem palavras lá que são usadas apenas lá, mas é a variação linguística daquela região. Como na região norte tem uma, na região sul tem outra, ok? Então isso se dá através do sotaque que nós conhecemos. Vamos ver exemplos de variação linguística. Aqui nós conhecemos como semáforo, essa imagem como semáforo ou sinal. Mas em algumas partes do nosso país conhecem como sinaleira ou sinaleiro. Entenderam? Então, para vocês verem como uma imagem, ela tem 4 substantivos. Deram 4 nomes para ela, que esses 4 substantivos se derivam dessa mesma imagem. Então, a imagem, ela reflete esses 4 substantivos. Então, são 4 substantivos diferentes, porém que retratam apenas um objeto ou imagem, no caso, semáforo, ou sinal, ou sinaleira, ou sinaleiro. Aqui outro. Nós conhecemos como papagaio, mas em alguns lugares conhecem como pipa, como pandorca ou quadrado. Né? Que eu particularmente não conheci esses dois, nem a pandorca e nem o quadrado. Mas que em algumas regiões do nosso país conhecem esse objeto aqui, é conhecido como pandorca ou quadrado. Aqui nós temos também a rotatória, que eu conheço como rotatória, que é justamente esse sentido, né, da rua que é criado para dar mais vazão, né, para os carros irem nos 4 sentidos, para cá, para cá, para cá e para cá. Então nós conhecemos como rotatória, mas em alguns países conhecem, algumas regiões do nosso país, aliás, conhecem como rótula, redondo ou rotunda, que eu particularmente não conhecia, nem esse redondo, nem esse rótula e nem esse rotunda, né?
mas que nós conhecemos aqui como rotatória. Mas em algumas regiões do nosso país tem essa outra designação para essa imagem. E a tão famosa que também que existe, que é a macaxeira, aipim ou mandioca, né? Nós conhecemos como mandioca, que é aquela que se toma no café da manhã. Mandioca, ou macaxeira, desculpa. E a mandioca é aquela que se faz a farinha aqui pra gente. Mas em outras regiões tudo é a mesma coisa. Mandioca, macaxeira ou o aipim. Ok? E na escola, como acontece essa variação linguística? Na escola você aprende uma variedade da língua, que é usada tanto em livros, jornais e revistas, quanto em conversas mais sérias. Então, na escola, aquilo que eu sempre falei, um texto da escola, um texto escolar, é um texto científico, então tem uma maneira específica para falar. Eu não vou colocar, não vou levar em conta a fala, né? Eu vou levar em conta a escrita, como a gramática realmente é. Se eu tenho dúvida numa palavra, que eu sempre falo, vocês pesquisem no dicionário, é justamente ter essa noção da escrita correta, porque é uma maneira, uma linguagem formal na escola. Eu não levo em consideração essa variação linguística, eu levo simplesmente em consideração a linguagem formal. Por exemplo, em situações descontraídas com conversas orais ou escritas entre amigos e familiares, a comunicação pode ser mais livre e pode não corresponder às regras gramaticais estudadas na escola. Olha aí, na escola eu escrevo do jeito porque é a linguagem formal, porque é a maneira que eu, como professor de língua portuguesa, vou cobrar de vocês. Mas se eu vou conversar com outras pessoas, se eu estou lá teclando no WhatsApp, eu posso utilizar uma outra maneira mais simples, posso usar gíria, posso usar outro tipo de linguagem que eu estou acostumado, mas que, por quê? Porque eu tenho uma intimidade com a pessoa que eu estou falando ou escrevendo, no caso das redes sociais. Mas se eu estou na escola, eu levo em consideração as regras gramaticais da língua portuguesa, tudo bem? Então esse foi o nosso conteúdo de hoje, foi gênero textual poema, que tem todo um modelo, um tipo de texto que tem. Ele é formado por estrofes e cada estrofe tem versos e ele pode ou não ter rimas. Então esse é o resumo, né, do gênero textual poema. Nós vimos a variedade linguística geográfica, que varia de acordo com cada região do nosso país, que é um país muito grande. Não necessariamente está errado o que está falando, porque se eu entendo, como eu dei o exemplo da porta e porta, eu sei que é um objeto, então a pessoa não está falando errado, ela está apenas falando de uma maneira diferenciada. Por quê? Porque ela tem um sotaque, e cada região tem o seu sotaque diferenciado. Lembrando que essa variedade linguística não leva em consideração um texto formal, um texto escrito na escola, porque na escola eu levo em consideração as regras gramaticais da língua portuguesa. Mas se eu estou conversando com uma pessoa que eu tenho intimidade, se eu estou conversando através das redes sociais, ou no aplicativo de mensagem, no caso o WhatsApp, eu posso utilizar outro tipo de linguagem, uma linguagem mais leve. Eu posso usar essa variedade linguística que eu utilizo, usar gírias, abreviar palavras. Então, tudo isso vai depender do contexto. Essa variedade linguística, ela é na oralidade, é na fala. Mas na questão escrita, eu tenho que utilizar as regras gramaticais da língua portuguesa. E isso se eu for utilizar um texto científico, um texto na escola, ok? Tem exercícios para fazer no livro didático, no sistema de ensino Trilhas, nas páginas 35, 37, 38, 39, 40, 41 e 42, ok? Lembrando, exercício no livro didático, 35, 37, 38, 39, 40, 41 e 42. Lembrando, se não tem espaço no livro para me fazer, eu vou fazer onde? No meu caderno de língua portuguesa, porque tem exercícios que não tem espaço para responder no livro. Então, respondo lá no caderno de língua portuguesa, ok? Então essa foi a nossa aula de hoje. Eu espero que vocês fiquem bem, se cuidem e cuidem um dos outros também, quem está em casa. Lavem sempre as mãos, usem máscara se precisar sair, só se precisar sair. Não há necessidade de estar saindo à toa, né, na rua, só se realmente tiver necessidade. Lembrando que logo logo isso tudo vai passar e nós vamos voltar à nossa rotina, ok? Tchau, tchau, até a próxima aula.